VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos. Utilização do espaço escolar como recurso didático. Demonstrar como as aulas em diferentes espaços escolares podem despertar o interesse dos alunos e um maior envolvimento com os assuntos ministrados em sala de aula. Olá. Diana Pessoa. Descrição: ela está em pé, é branca, cabelo loiro, longo, olhos castanhos. Usa óculos. Veste blusa preta, visto da cintura para cima. Eu sou a professora Diana Pessoa e a partir de agora nós vamos ver o curso Utilização dos Espaços Escolares como recurso didático. A nossa primeira competência consiste em demonstrar como as aulas em diferentes espaços escolares podem despertar o interesse dos alunos e um maior envolvimento com os assuntos e conteúdos ministrados em sala de aula. É um nome tão grande para uma competência que ele por si só já permite que nós façamos algumas reflexões, né? Então, se eu voltar para o termo completo da competência, eu vou encontrar a palavra interesse. E eu vou me fixar nessa palavra, porque afinal de contas, interesse é o que eu tenho que ter de primordial se eu quero aprender algo, né? Se eu quero conhecer algo novo. Então, eu vou me fixar na palavra interesse. Eu vou tentar me manter interessada cada vez mais no que eu estou fazendo e da mesma forma eu também quero despertar o interesse dos meus alunos, porque se eu consigo despertar isso aí, eu vou promover muito mais situações de aprendizagens. Eu vou promover que o meu aluno possa aprender muito mais do que se ele estiver numa situação em que ele não tenha nenhum interesse. Para começar a nossa competência, eu quero explorar um pouco um poema que você vai encontrar lá nas primeiras páginas do nosso livro didático. Vamos ler juntos um trecho desse poema. É um poema do nosso querido educador Paulo Freire. E nós vamos ler um pequeno trecho dele agora. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. É conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil. Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. Então, eu quero iniciar o nosso curso deixando isso bem forte, bem claro. Vamos resgatar toda a importância da escola nas nossas vidas. Vamos nos agarrar a ela, vamos ficar junto da escola e tentar fazer com que seja um local de grande interesse, um local interessante, um local onde seja bom de estar, de conviver com as pessoas, onde eu goste de me levantar de manhã e ir para esse lugar. Então vamos pensar na escola como um lugar mágico, como um nascedouro, né, de pensamentos, de reflexões e de vidas melhores a partir disso tudo aí. Avançando mais um pouquinho, eu trago um pensamento que circundava na área de educação até antes dos anos 2000, mais ou menos, né? Então, é um pensamento do professor José Moran que diz assim: nós achávamos que a educação iria se transformar até os anos 2000, né? Por quê? Com o ano 2000, com a chegada do ano 2000, a gente achava que existiam muitas modificações, não só nas escolas, na educação, mas também no mundo da informática, com aquela história do bug do milênio, e que os sistemas iam todos sair de controle e tal. Muita coisa não aconteceu, né? Muitas das nossas expectativas e previsões, elas simplesmente caíram por terra. Muita coisa não mudou, mas muita coisa mudou também. E é primordial que nós possamos perceber essas mudanças que estão acontecendo nas escolas, né? Essa previsão, como eu falei, ela foi feita pelo professor José Moran em 1988, que é o ano da chegada da internet nos centros de pesquisa universitários brasileiros. O professor José Moran, ele diz o seguinte, que para a escola se enquadrar nessa transformação que a gente tanto esperava, a gente tem que contemplar alguns pontos. Aí eu trouxe 2 pontos que eu acho que são os pontos mais interessantes que a gente tem que ter maior destaque.
primeiro deles possui ambiente acolhedor. Então, o professor José Moran coloca que as escolas que realmente estejam inseridas nesse contexto de educação do século XXI, elas têm um ambiente acolhedor. Mas é acolhedor não só no sentido físico, certo? Mas, sobretudo, no sentido afetivo. E aí, isso aí me levou a determinada reflexão. Será que existe a necessidade de ensinar a ser acolhedor? Porque a gente está colocando que é necessário que a escola tenha um ambiente acolhedor, mas será que as pessoas que fazem a escola são pessoas acolhedoras? Será que você, enquanto sujeito da educação, você é uma pessoa acolhedora? Então, essa reflexão é uma reflexão que nós temos que nos fazer e possivelmente até aprendermos a ser pessoas acolhedoras, ok? Sendo assim, nós podemos passar para o nosso segundo ponto, que é as escolas que estão nessa transformação ou propensas a se transformarem, elas precisam incentivar a cultura do fazer. O que é essa cultura do fazer? Bom, eu preciso pensar em criar espaços para que todo tipo de criação seja feita. É o que a gente chama de experimentação, né? Então, se eu experimento algo, se eu boto a mão na massa, literalmente, eu vou ter uma percepção diferente de uma pessoa que só abordou aquele assunto teoricamente, né? Então, por exemplo, se eu quero explorar expressões aritméticas, eu posso explorar uma receita de bolo, por exemplo, vendo as medidas dos ingredientes, né? Litros, mililitros, quilos, gramas, microgramas e por aí vai. É diferente eu expor isso no meu quadro, em sala de aula para o aluno, e é diferente eu colocar isso numa cozinha, por exemplo, onde eu vou estar manipulando os alimentos, onde eu vou estar sentindo os cheiros dos alimentos, onde eu vou estar trocando com outras pessoas. Então, esse ambiente de experimentação é um ambiente muito importante para que essas transformações possam acontecer. A partir dessa experimentação, é possível também criar trilhas pessoais de aprendizado, porque aí eu vou vendo quanto meu aluno está se desenvolvendo em determinada disciplina e eu posso trilhar um caminho específico só para ele. Então, vamos lembrar desses dois pontos, né? A escola tem que ter um ambiente acolhedor e tem que incentivar a cultura do fazer. Adiantando um pouco mais, eu gostaria de perguntar, o que é a escola para você? Você já parou para pensar em quantas reações são criadas na escola? Será que os educadores e as pessoas que estão envolvidas com a educação como um todo, elas têm pensado na organização desses espaços? Elas têm percebido a importância desses espaços? Então, fica esses 3 pontos para você refletir e ir refletindo ao longo do curso. Não só agora na primeira competência, mas também na segunda competência. Então, antes de progredir mais um pouco no assunto propriamente dito, eu gostaria de falar nos princípios da educação para o século XXI. São 4. São os princípios fundamentados pela Unesco. Princípios da educação para o século XXI. Unesco. Aprender a ser. Você mesmo e construir o seu projeto de vida. Aprender a conviver com as diferenças e com o meio em que vive, cultivando novas formas de participação social. Aprender a conhecer, apropriando-se dos próprios instrumentos de conhecimento e colocando-os a serviço do bem comum. Aprender a fazer, atuando produtivamente para ingressar e permanecer no novo mundo do trabalho. Aprender a ser. Para isso, não se deve negligenciar nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. A aprendizagem não pode ser apenas lógico-matemática e linguística, precisa ser integral. Gadotti, 2000. O primeiro deles é o aprender a ser. Mas o que é aprender a ser? Do que diz respeito isso, né? Do que se trata? Então vamos acompanhar aí junto no slide o que é aprender a ser. Bom, aprender a ser diz respeito ao desenvolvimento integral da pessoa, a inteligência, a sensibilidade, o sentido estético e ético, a responsabilidade pessoal, espiritualidade, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade e iniciativa. Então, todos esses pontos estão relacionados ao tópico aprender a ser. Prosseguindo, nós temos o aprender a viver juntos. Aprender a viver juntos.
Aprender a viver com os outros, compreender o outro, desenvolver a percepção da interdependência, da não violência, administrar conflitos, descobrir o outro, participar em projetos comuns, ter prazer no esforço comum, participar de projetos de cooperação. Essa é a tendência. No Brasil, como exemplo desta tendência, pode-se citar a inclusão de temas, eixos transversais, ética, ecologia, cidadania, saúde, diversidade cultural, nos parâmetros curriculares nacionais, que exigem equipes interdisciplinares e trabalho em projetos comuns. Aprender a conhecer. Prazer de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento. Curiosidade, autonomia, atenção. Aprender mais linguagens e metodologias do que conteúdos, pois estes envelhecem rapidamente. Não basta aprender a conhecer, é preciso aprender a pensar a realidade e não apenas pensar pensamentos, pensar o já dito, o já feito, reproduzir o pensamento. É preciso pensar também o novo, reinventar o pensar, pensar e reinventar o futuro. Que refere-se a aprender a viver com os outros, compreender o outro, desenvolver a percepção da interdependência, da não violência e administrar conflitos. Mas o que é interdependência? É uma dependência parcial, né? Nós precisamos ter a consciência que nós temos relações interdependentes com as pessoas, né? De dependências parciais. Mas vamos ao terceiro ponto. Aprender a conhecer. Acompanhando junto comigo aí com o slide, prazer de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento, curiosidade, autonomia, atenção. É aprender a pensar a realidade a partir de novas soluções. Não ir sempre para as soluções que estão sendo apontadas por todos, mas tentar pensar em novas soluções, ok? E o quarto ponto, aprender a fazer. Aprender a fazer. Indissociável do aprender e conhecer, a substituição de certas atividades humanas por máquinas acentuou o caráter cognitivo do fazer. O fazer deixou de ser puramente instrumental. Ressaltar a competência pessoal que torna a pessoa apta a enfrentar novas situações de emprego, trabalhar em equipe. É importante que o trabalhador em educação tenha qualidades humanas que se manifestem nas relações interpessoais, mantidas no trabalho, como trabalhar coletivamente, ter iniciativa, gostar do risco, ter intuição, comunicar-se, resolver conflitos, ter estabilidade emocional. Então vamos acompanhar juntos a leitura aí no quadro, que diz respeito à indissociável do aprender a conhecer. A substituição de certas atividades humanas por máquinas acentuou o caráter cognitivo do fazer. O fazer deixou de ser puramente instrumental. Ressaltar a competência pessoal que torna a pessoa apta a enfrentar novas situações de emprego e trabalhar em equipe. Ou seja, aprender a fazer é ir e fazer, né? É poder experimentar fazendo, certo? A flexibilidade é algo essencial. É aprender a fazer com o que eu tenho e não ficar idealizando projetos que simplesmente não são possíveis de serem realizados, tá? Então vamos para frente. Os espaços pedagógicos e a comunidade escolar. O que eu quero dizer, abordando esse tópico, é que a educação ela pode ser formal e informal. Dentro do ambiente escolar, ela pode explorar os dois pontos, a formalidade e a informalidade. O primeiro passo para se envolver com os aspectos relacionados ao espaço físico é considerá-los pedagógicos. Então, o que eu quero que fique bem forte nessa competência é que eu preciso começar a enxergar os espaços físicos da escola como espaços pedagógicos. Eu preciso começar a explorar esses espaços pedagógicos como recursos didáticos. Está bem? Mais uma vez, eu quero bater na tecla da organização do espaço. Será que os educadores estão pensando nessa organização? Será que você está pensando nessa organização? Vamos continuar a nossa reflexão a partir das discussões na segunda competência e com as atividades do nosso material de trabalho. Até logo! Som direto, Leandro Silva. Imagens, Leandro Silva.
Interpretação de Libras. Heloína Nascimento. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Alisson Lima. Danilo Albuquerque. Professor autor. Diana Pessoa. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em junho de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.